Mais um bloco e agora para vocês mais uma história com os rolos que desenrolam histórias. E a história que eu vou contar, quem escreveu foi a Rosane Pamplona e o nome da história é A Princesa que Tudo Via. Lá não começa, mas aqui começa assim. Era uma vez uma princesa que morava num castelo. E essa princesa, ela tinha um dom. O dom de tudo ver. Tudo que acontecia no reino, tudo, a princesa conseguia ver. E sabe como é que ela fazia isso? É porque no alto de uma torre haviam 12 janelas. E quando a princesa queria ver o que estava acontecendo em qualquer parte do reino, ela subia na torre e olhava em uma das janelas. As janelas eram tão poderosas que dificilmente a princesa precisava passar para a segunda janela. Logo na primeira ela já via tudo que ela queria. Eu não preciso dizer para vocês que essa princesa era muito orgulhosa. Imagine o poder e que todos os reis queriam casar com ela. Afinal, o reino dela era poderoso porque nenhum inimigo se aproximava sem que ela soubesse e se preparasse para isso. Um dia então, a princesa resolveu casar. Mas achando que ninguém estava à sua altura, fez então uma competição. Sim, decretou que aquele que conseguisse se esconder e ela não o encontrasse, seria o seu rei. E assim aconteceu. Vários príncipes, reis e nobres se candidataram. Afinal, todos queriam o poder da princesa. O primeiro foi um nobre muito inteligente. E o que ele pensou? Bom, nada mais escondido do que uma agulha no palheiro. E foi o que ele fez. Se enfiou num monte de palha, onde nem as galinhas que por ali se escavam observaram ele. A princesa então, no final da noite, subiu até a torre, olhou na sua janela e lá avistou o coitado do nobre quase sufocado no meio da palha e disse: sai, pode sair dali. Bom, ela disse: você tem 3 chances. No segundo dia, o que o nobre fez? Pediu para que os seus servos cavassem um buraco, mas muito profundo. E se escondeu lá dentro, com toda aquela terra por cima. Bom, no final da tarde, a princesa subiu até a torre, olhou na primeira janela e logo já encontrou o nobre e disse: tirem-no de lá antes que morra sufocado. Bom, no terceiro dia, que era a sua última chance, o nobre teve uma ideia. Comprou um navio e foi, mas penso foi bem longe, em outro reino. No final da tarde, a princesa subiu na torre, olhou na primeira janela, opa, não conseguiu ver. Olhou então na segunda janela e lá viu o nobre numa ilha distante e disse que ele retornasse. Assim, o coitado não conseguiu passar nenhuma das provas. Bom, e isso aconteceu com todos os candidatos. Ninguém conseguia esconder-se da princesa que todo via. Mas acontece que, como todo conto de fada, havia um soldado que estava vindo da guerra e ficou sabendo daquilo que a princesa havia proposto. E como era sabido em todo o reino que ela era muito, mas muito linda, resolveu se candidatar. Acontece que no meio do caminho, enquanto ele caminhava em direção ao castelo, ele encontrou um carneiro, um carneiro preso numa cerca de arame. Estava lá, bé, bé, bé. Então, o jovem soldado foi lá delicadamente, tirou o carneiro da cerca de arame, que muito agradecido, o carneiro disse para ele: olhe, eu sou o rei dos carneiros e vou te dar um pedacinho da minha lã. Guarde
Quando você tiver algum problema, esfregue que eu vou aparecer para te ajudar. Então, o soldado guardou o pedacinho de lã do carneiro e continuou seu caminho. Andou, andou, andou em direção ao castelo. Só que ele encontrou, preso numa armadilha, uma linda águia que estava lá chorando, pedindo socorro à beira da morte. Então, ele tirou a águia da armadilha, que se declarou: eu sou a rainha das águias e como você salvou a minha vida, eu vou te dar uma pena. Se você precisar de ajuda, esfregue essa pena em suas mãos que eu vou aparecer e vou lhe ajudar. Bom, o jovem também guardou a pena dentro do seu bolso e continuou caminhando em direção ao castelo. No meio do caminho, ele viu que lá numa poça estava quase que se afogando uma formiguinha. Socorro, socorro! Ele então pegou a formiguinha, tirou da poça d'água, colocou em solo seco e a formiguinha então disse: eu sou a rainha das formigas e como prova de minha amizade e gratidão, vou lhe dar uma folha que ela estava carregando. Quando você precisar de ajuda, esfregue essa folha que eu vou aparecer. O jovem então guardou a folha em seu bolso e foi até o castelo. Chegou no castelo, se apresentou para a princesa, que deu uma desdenhada. Se nem os nobres e reis, príncipes conseguiram se esconder de mim, imagina se você, um rele soldado, vai conseguir. Mas tudo bem, aceitou então o desafio. Bom, no primeiro dia, o jovem lembrou então da lãzinha do carneiro. Esfregou em sua mão, esfregou, esfregou, e eis que apareceu o príncipe dos carneiros. E ele contou então: ah, carneiro, eu preciso me esconder num lugar onde a princesa que tudo vê não me encontre. Assim eu vou me tornar o seu príncipe. Ah, o carneiro disse: não se preocupe, eu já sei onde vou te esconder. Transformou então o jovem num carneiro e colocou ele lá, numa manada, no meio de um monte, mas muitos. Pensa num bando de carneiro, mais do que vocês pensaram. Ele lá no meio, bem no centro. Bom, no final da tarde, a princesa, como sempre, subiu a torre, olhou pela primeira janela. Opa! Não conseguiu ver. Olhou então na segunda janela e viu o coitado lá no meio dos carneiros e disse: tragam o jovem para cá que eu já sei onde ele está escondido. Bom, você agora tem mais duas chances. No segundo dia, o jovem lembrou da pena, isso, e esfregou a pena que ele havia ganho da rainha das águias, esfregou com muita força em suas mãos, esfregou, 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 e eis que apareceu diante dos seus olhos a águia e perguntou o que ele queria. E ele disse então que precisava se esconder. A águia falou: não se preocupe, vou te esconder no local onde ninguém, nem mesmo a princesa, vai descobrir. Transformou então o jovem num ovo e carregou esse ovo até no alto de um penhasco, onde ficava o seu ninho, e ali colocou no meio dos outros ovos e ficou em cima, escondidinho. Bom, a princesa, no final do dia, como sempre, subiu a torre, olhou na primeira janela. Opa, não viu. Olhou na segunda janela. Opa, já ficou preocupada. Não conseguiu ver também. Olhou então na terceira janela e viu ele dentro de um ovinho, no alto de um penhasco, no ninho da águia. E pediu então que o coitado descesse de lá. Pois é, mais uma chance. E era o último dia. E o jovem então lembrou da folha. A folha da formiga.
esfregou a folha em suas mãos, bem forte, e disse: "Ó, formiguinha, venha me ajudar." E a formiguinha então apareceu. "O que foi? O que você quer?" "Ó, eu preciso me esconder e por mais que eu esconda, a princesa que tudo vê sempre me acha." "Ah, mas eu tenho um lugar em que ela não vai te encontrar." "Sério? Sério?" E a formiguinha então transformou o jovem numa formiguinha como ela. E os dois então subiram e lá ela mandou que o jovem subisse até onde a princesa ficava. O jovem subiu na torre onde haviam as janelas, entrou dentro do decote da princesa. Que lugarzinho ruim, né? Ficou lá escondidinho. No final da tarde, como sempre, a princesa subiu a torre, olhou na primeira janela, não viu nada. Olhou na segunda janela, não viu também nada. Olhou na terceira janela, nada, e começou a se desesperar. Foi para a quarta, foi para a quinta, foi para a sexta, até a 12ª. E ela não conseguiu ver nada. Ficou desesperada, gritou e disse: "Tá bom, você conseguiu. Onde você está?" E o jovem, que estava ali bem dentro, bem pertinho dela, desceu por entre as suas roupas, tomou forma de homem e disse: "Estou aqui." A princesa não sabia se ria ou se chorava, mas é claro, teve que cumprir a sua promessa e casou com o jovem soldado. E assim acabou essa história, porque é fácil olhar para fora, mas olhar para dentro é difícil, né? Mas o programa dessa vez acaba por aqui, mas no próximo tem mais histórias com rolos que desenrolam histórias. Tchau!